O estudo hoje é no livro de Salmos, capítulo 18, começando no versículo 31. Diz assim: Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ninguém precisa ter uma inteligência especial para entender que existe um ser supremo, todo-poderoso, que criou todas as coisas. É só você olhar ao seu redor e ver tudo que existe. Olhar para as plantas, os animais, as aves, os insetos, cada qual com a sua sabedoria. Se você olhar o céu, as estrelas, enfim, até o ar que você respira te ensina que é um Deus que criou e que domina sobre todas essas coisas. A questão é: quem é Deus, senão o Senhor que criou todas essas coisas? Tem muita gente por aí que ainda não despertou para uma verdade, que há apenas um em quem nós podemos confiar. Diz ainda no versículo 31, quem é rochedo, senão o nosso Deus? A única rocha firme, onde você pode se abrigar nos momentos de aflição, nos momentos difíceis da vida, é Jesus. Todos os outros deuses que existem no mundo dos homens, que existem nas religiões, não tem nenhum poder real, é tudo invenção, é tudo mentira. Por mais bonito que seja a sua escultura, por mais sagrada que ela pareça, ela não tem nenhum poder, não é digno de nenhuma confiança. Às vezes a gente fica boquiaberto quando vê pessoas abrindo o coração e rezando com devoção diante de uma estátua que não passa de um pedaço de gesso ou um pedaço de madeira, que, conforme o profeta Jeremias disse, são como um espantalho postado no meio da plantação de pepinos. Ficam parados, imóveis, são incapazes de falar e têm até que ser carregados, porque eles não conseguem dar um passo sozinhos. É uma estátua, não é nada. Eu não consigo entender como é que um ser humano pode ser tão falto de entendimento e bom senso ao ponto de se colocar diante de uma imagem qualquer que ele sabe que foi feita pelas mãos de um outro ser humano igualzinho a ele, uma coisa que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala e não é capaz de se mover. Como é que pode alguém achar que esse pedaço de pau ou de pedra vai fazer por ele alguma coisa? No livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 18 ao 20, diz assim: Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Qual a utilidade disso? Aquele que faz tais objetos, ele deposita sua confiança na mão daquela obra que ele mesmo criou. Contudo, ele cria ídolos inúteis, mudos. E diz no versículo 19, ai daquele que diz a madeira despertai, ou ainda a pedra acorda. Pode, de alguma forma, uma estátua dar alguma orientação, alguma ajuda? Por fora ela pode estar coberta de prata, de ouro, mas o tal objeto não respira, não há espírito dentro dele. Alguns pode até querer defender a sua crença dizendo, eu sei que isso é só uma estátua, é só uma imagem, mas ela representa uma divindade no céu. Já me disseram isso. Essa é a mãe de Deus, esse é o santo tal e tal, essa outra é a santa fulana, esse aqui é o pai fulano. Meu Deus, quanto engano as religiões têm enxertado na mente das pessoas. Deixa eu te mostrar uma coisa que diz a Bíblia a respeito de guardar imagens ou figura de santo. Talvez você ainda não tenha visto isso na Bíblia, talvez a sua religião não tenha te ensinado os mandamentos de Deus do modo como está escrito na Bíblia. Pode ser que eles te ensinaram que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Tem uma religião aí que ensina que o primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai dizer, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Só que eu também venero o São Fulano, a senhora tal, etc. Mas veja bem o que diz o mandamento na lei de Deus. Vamos ler o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 6, de 1 ao 6. Diz assim:
Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja aqui que Deus proibiu ao homem criar imagem de escultura, para adorar, venerar e se curvar a ela, ou prestar a ela qualquer tipo de culto. Quando um jovem perguntou para Jesus qual era o grande mandamento da lei, veja o que Jesus respondeu. Vamos lá, em Marcos capítulo 12, versículo 30. Respondeu-lhe Jesus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Como você pode ver, se a religião te ensinou que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, ensinou errado. Porque não é amar a Deus sobre todas as coisas, mas sim amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Foi isso que Jesus disse. E é isso que está escrito na lei. Quando diz de todo o teu coração, significa que não pode haver no seu coração, nem na sua mente, nem na sua vida, lugar para qualquer outro ser. Você não pode dividir o seu amor com Deus e também com a senhora tal, com o santo tal. Todo o seu amor tem que pertencer somente a Ele. E também, como está escrito, você não pode fazer nenhuma imagem de escultura e nem se curvar diante de nada. E nem lhe render homenagens. E nem lhe prestar culto, porque Ele é o único Deus. E Ele deixou claro que odeia estas coisas. Mas tem gente que continua fazendo isso. Tem muita gente que continua fazendo. Mas vamos voltar aqui ao nosso estudo no Salmo 18, porque a lição de hoje é para ensinar você a dominar sobre o seu inimigo e não deixar que ele domine sobre você. Hoje eu quero te ensinar isso. Dominar sobre o inimigo. Todos nós temos um inimigo espiritual que é o diabo. Ele trabalha 24 horas para nos causar danos. E aquele que não busca aprender de Deus não obtém entendimento e não sabe como enfrentar. Vamos ver o que diz aqui no versículo 32. Versículo 32 diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, e adestra as minhas mãos para o combate. Efésios 6, versículo 12 está escrito: Não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. O que significa isso? Significa que o meu inimigo não é outro ser humano igual a mim. Eu não tenho que brigar nem que ter inimizade com nenhum ser humano. Se alguém nesse mundo tem me desejado ou me causado mal, na verdade não é ele ou ela que é o meu inimigo. Mas o meu inimigo é aquele que está por trás de tudo. Quando alguém te causa algum mal, você precisa entender que existe por trás um demônio que está usando aquela pessoa para te fazer mal. E é esse demônio que quer te destruir. Ele é o teu inimigo. O apóstolo Paulo disse: não é contra a carne e contra o sangue que temos que lutar,
mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas e contra as hostes espirituais da maldade. Agora pare e pensa comigo. Como é que um ser humano pode lutar contra os demônios? Como é que eu e você vamos lutar contra os principados, as potestades, os príncipes do mundo das trevas e contra as hostes espirituais da maldade? Humanamente falando, nós não temos a menor chance de lutar contra um demônio, porque ele é um anjo dotado de uma capacidade e força infinitamente maior do que a nossa. Mas conforme diz o versículo 32, Deus é quem me cinge de força. Não é força física, porque a luta não é física, mas sim espiritual. E como é que acontece isso? O versículo 34 diz que Deus adestra as minhas mãos para o combate, ou seja, Ele me prepara, me dá habilidades espirituais para eu combater o mal. E isso acontece quando nós cremos em Jesus Cristo e assumimos a autoridade que Ele nos deu. E na hora que o inimigo se manifesta com as suas maldades, então nós usamos a fé, invocamos o poder de Deus e então no nome de Jesus nós amarramos os espíritos malignos e mandamos embora. A Bíblia ensina que quando Jesus foi crucificado, ao ser sepultado, ele desceu ao inferno e lutou com Satanás e os seus demônios e os derrotou. E foi por causa da vitória de Jesus que hoje nós não precisamos mais nos submeter ao diabo. E nem temos mais que sofrer suas maldades, não. O versículo 37 ao 42 do Salmo 18 pode até ser interpretado como uma alusão ao que aconteceu quando Jesus lutava com os demônios no inferno. Diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Eu imagino aqui Jesus pelejando contra os demônios, queimando eles, porque está escrito que Deus é um fogo consumidor, e eles gritando pelo chefe deles, que é o Satanás, para que viesse socorrer. Mas como é que ele ia lhes ajudar? Satanás já havia sido derrotado. Jesus já tinha vencido ele, já havia prendido e tomado das mãos dele a chave do inferno e da morte. E ele não tinha mais a menor capacidade para ajudar os seus comparsas. Diz aí, clamaram até pelo Senhor, talvez gritaram até pedindo misericórdia para Deus, mas é claro que Deus não os ajudaria. Não tem misericórdia para os demônios. Eles se rebelaram contra Deus ao decidirem por seguir Satanás. Agora não adiantava mais implorar misericórdia. Deus não os respondeu, nem poderia responder. E o que foi que Jesus fez então? Versículo 42 diz assim: eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Isso aconteceu. Esse salmo foi escrito por Davi e ele relatava como Deus deu a vitória a ele sobre os inimigos dele. Na época isso foi físico, a luta de Davi era física, era uma batalha física. Mas eu estou dizendo, pode ser entendido, interpretado como uma alusão daquilo que Jesus fez. No sentido figurado. O profeta Isaías profetizou sobre isso. Ele profetizou que isso aconteceria quando ele descreveu a vitória de Cristo quase 700 anos antes. Isaías teve como que uma visão daquilo que ia acontecer. Está escrito no capítulo 63, está escrito assim: quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. É como se Isaías estivesse vendo Jesus regressando, voltando do inferno depois de ter vencido o diabo. Ele disse: quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Então,
Jesus respondendo para ele disse: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Entenda que Jesus ainda não havia vindo ao mundo. É como se Isaías tivesse tido uma visão, como se ele visse Jesus regressando do inferno após ter vencido o diabo. Então ele disse: quem é este que vem? E Jesus respondendo, como se Jesus estivesse respondendo: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes, como as daquele que pisa no lagar? Ele perguntando. Então a resposta: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei, mas não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Isso mostra que Jesus foi ao inferno sozinho, sem a ajuda do Pai. O Pai havia virado as costas, não podia ver o sofrimento do Filho. E Jesus então desceu ao inferno sozinho, e ele sozinho enfrentou Satanás, enfrentou os demônios, prendeu Satanás, tomou dele a chave da morte, do inferno, e também derrotou os demônios. Pisou como se pisa a lama da rua. Assim foi que Isaías descreveu a vitória de Cristo. Isso cerca de 700 anos antes que acontecesse. Mas, infelizmente, por falta de entendimento, as religiões têm tratado Jesus como um coitadinho que foi morto injustamente. Coitadinhos seríamos nós se ele não tivesse dado a sua vida e derramado o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Sem a morte de Jesus, quem é que iria no inferno? Quem venceria o diabo e nos daria o poder para pisar na cabeça do bicho? Diz a Escritura que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso porque no período decorrido do momento em que ele foi sepultado até o momento que ele ressuscitou, ele foi no inferno lutar e venceu o diabo. Prendeu Satanás, tomou dele as chaves do inferno e da morte, ressuscitou, trazendo a salvação e o livramento para a humanidade. E tendo ressuscitado, ele nos deu a autoridade para que no nome dele expulsássemos o mal. Está escrito em João 14,12: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Marcos 16,17 diz: estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ainda Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Também Mateus 18,18 afirmou: em verdade eu vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Tudo isso só foi nos dado, toda essa autoridade foi nos dada por Jesus, porque ele venceu o mal. O único que pode nos dar poder para vencer as hostes espirituais da maldade é o Senhor Jesus. Não há outro. Não tem santo, não tem senhora, não tem preto velho, não tem guia, não tem caboclo e não tem nenhum espírito de luz que pode te guiar e te conduzir até a vitória. Jesus é o único que venceu o diabo e a morte. Ele disse: eu sozinho pisei o lagar. Ele é o único. E ele nos deu autoridade para no nome dele nós fazermos o mesmo. Ninguém precisa hoje, ninguém precisa mais temer as ameaças do inferno.
Qualquer pessoa que estiver sendo oprimida pelo maligno, se ela sair da vida pecaminosa, abrir o coração para o que a palavra de Deus ensina, ela será liberta. Agora preste atenção que eu não estou falando de religião. Nenhuma religião salva ninguém das garras do diabo. Pelo contrário, as religiões mentem, enganam e induzem as pessoas ao erro e traz sobre muitos a ira de Deus, porque ensina a pessoa a fazer aquilo que desagrada a Deus. O que eu estou falando aqui é da palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade sobre a salvação que Deus nos proveu pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o verbo divino, é a palavra de Deus. Conhecer a palavra é o que liberta. Jesus disse aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 40 do salmo que nós estamos estudando diz: deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Jesus não fracassou na sua missão. O diabo foi vencido e hoje só fica sob a autoridade dele a pessoa que rejeita obedecer a palavra de Deus. Todo aquele que crê no Evangelho e decide obedecer a Cristo, ele é liberto do poder das trevas e recebe de Jesus então a autoridade para anunciar o Evangelho e pôr em liberdade não só os da sua casa, como também a todos os cativos do inimigo. Quando Deus criou o homem, vamos entender aqui uma coisa. Quando Deus criou o homem, ele deu a ele o poder para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Isso está escrito no livro de Gênesis, 1º capítulo, versículo 27 e 28. Diz assim: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Preste atenção aqui, você que se sente inferior ou acha que outras pessoas são melhores que você, você foi criado à imagem de Deus, à imagem da perfeição. Se tem alguma coisa errada contigo, se tem no seu corpo alguma anormalidade, isso não vem de Deus. Se você tem alguma fraqueza, isso não vem de Deus. Ele te fez perfeito. O ser humano foi feito de forma perfeita, sem nenhum defeito. Até mesmo aqueles que já nasceram com defeitos físicos precisam entender que eles foram criados com perfeição. O que pode ter acontecido é uma má formação no ventre da mãe, mas isso não vem de Deus. E tenha certeza de que Deus é poderoso para reverter qualquer quadro e curar qualquer anormalidade. Mas continuamos lendo aqui, diz: macho e fêmea os criou. Atente para isso. Está escrito homem e mulher. Não tem meio termo. Não deixa o diabo roubar a sua dignidade. Se Deus te fez homem, é para você ser homem. Se Deus te fez mulher, é para você ser mulher e cumprir o papel de mulher. Não se entregue ao diabo e não permita que ele venha roubar a sua honra e a sua dignidade. Continuando ainda, o versículo 28 diz: então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Hoje, a nossa lei permite, quer dizer, nossa não, eu não me incluo nisso, mas a lei dos homens, vamos dizer assim, a lei dos homens permite a união de pessoas do mesmo sexo. Isto está contrário à lei de Deus. Ele disse: frutificai e multiplicai-vos. Duas pessoas do mesmo sexo não têm essa capacidade. Quem faz isso está fazendo a vontade do demônio, porque a vontade de Deus ela é clara. Eu não estou aqui discutindo a lei. Eu estou mostrando o que está escrito na Bíblia. O casal tem que frutificar. A ordem de Deus não parou por aí não. E ele disse mais: dominai sobre os peixes do mar. Isso aqui representa os seres que operam no mundo espiritual. Mar é o mundo espiritual. Dominai sobre as aves do céu.
Na parábola do semeador, Jesus explicou que as aves do céu representam os demônios. Preste atenção que eu não estou falando que o passarinho é um demônio, não. Não tem nada disso. Eu estou te explicando aqui que na Bíblia, na vida espiritual, os demônios são comparados às aves porque eles agem de modo semelhante. Do mesmo modo como os pássaros vêm e comem a semente que é jogada na terra, os demônios também vêm sobre a mente das pessoas e tiram delas a mensagem de Deus, fazendo com que elas não entendam o que Deus está falando com elas. E desse modo, então, ele impede que as pessoas sejam abençoadas. Diz mais: domine sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aqui fala dos seres microscópicos, seres nocivos à nossa saúde, vírus, bactérias, etc. Então veja que Deus jamais manda alguém fazer algo sem que ele tenha lhe dado poder para isso. Se Deus falou com um homem que era para ele dominar sobre tudo isso, ele deu poder ao homem para tal coisa. Mas acontece que ao desobedecer a Deus, Adão permitiu o diabo assumir o controle daquilo que Deus lhe havia dado. E daí para frente, então, a humanidade ficou sujeita ao maligno. Foi onde então Jesus veio para pagar a dívida que o homem contraiu com Deus ao pecar e resgatou da mão do diabo toda a autoridade que ele havia tomado ao enganar Adão e Eva. E tendo vencido Satanás, ele deu novamente ao homem o poder para, em nome dele, Jesus, paralisar a ação do mal na vida das pessoas e expulsá-la. Repito, hoje só fica vulnerável ao diabo a pessoa que rejeita obedecer à palavra de Deus. Não dê a sua força para o diabo fazendo coisa errada. Você já foi liberto do reino das trevas. Agora compete a você procurar conhecer mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Procurar aprender mais sobre a palavra de Deus, sabendo que quanto mais você aprende a verdade, mais poder você recebe e mais livre você fica. Foi por isso que Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que eu tenho que fazer para não deixar o inimigo dominar sobre a minha vida? O apóstolo Paulo explica em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecerdes firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. E vestida a couraça da justiça. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É assim que você vai vencer o mal. É assim que você vai expulsá-lo da sua vida. O profeta Oséias, ele aconselhou ao povo da sua época a conhecer e a prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse conselho é para todas as pessoas em todas as épocas. Diz assim, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele profetizou por Deus dizendo, no versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Esquece esse negócio de religião. Venha para Jesus. Aprenda a palavra de Deus. Aprenda a fazer a vontade de Deus. E seja feliz de verdade. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua obediência. Vamos orar agora? Senhor, queremos te conhecer. Queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. E quando achamos que já conhecemos, que o Senhor nos conceda te conhecer ainda mais. Quanto mais eu leio e aprendo, mais eu percebo que tenho muito mais que aprender de ti. E porventura não foi isso que disseste, aquele que tem mais ainda lhe será dado? Pai, faça isso.
me dê mais de ti, mais da tua presença, mais do teu Espírito, porque sem ti nada posso, mas contigo eu sou mais que vencedor. E eu vou usar agora o poder que há no nome de Jesus para repreender o mal, e mando que saia em nome de Jesus. Meu Pai, eu dou a bênção para essa pessoa que me assiste, e o Senhor sabe o que ela está precisando. Diga para Deus agora o que você quer que Ele te faça. Meu Deus, ouça o que essa pessoa está te pedindo agora. Em nome de Jesus, eu determino que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja contigo. E se você crê, diga amém. Graças a Deus.